Vamos então aqui agora à nossa quinta questão. Já falamos sobre relação entre justiça restaurativa e mediação, diferença entre elas, possíveis benefícios do trabalho conjunto e também a proposta da justiça restaurativa. Agora vamos trabalhar o seguinte: a justiça restaurativa depende do sistema de justiça para ser colocada em prática? E vai começar a Maíra. Eu acredito que a justiça restaurativa não depende do sistema de justiça para ser colocada em prática, mas é inerente à participação do sistema de justiça tradicional para a construção da justiça restaurativa, porque é um sistema que está posto, está construído há centenas de anos, em que esse valor de justiça é inexorável. O pensamento de que a justiça está vinculado ao Poder Judiciário, está vinculado a uma estrutura. Então, quando se fala de construção de valores, quando se fala em justiça restaurativa, nesse novo paradigma, é preciso ter a contribuição daqueles que estão há muitos anos construindo esse valor, dando esse valor de justiça que a comunidade, a sociedade tem aceitado, tem recebido, e que agora a sociedade, a comunidade, ela vem com uma força de participação. Essa força de participação e de construção. Tem um trabalho do Irapuan Santana, ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial, e ele fala sobre o acesso à justiça. Ele traz também, ele faz um mapeamento desse acesso à justiça, e nesse mapeamento ele traz a insatisfação daqueles que são os consumidores da justiça. Então, a gente tem a possibilidade da justiça restaurativa atender de uma forma mais satisfatória por conta do que está vivo nas pessoas, daquilo que está acontecendo de forma imediata do próprio conflito, e dessa solução acompanhar esse conflito que vai se dando no cotidiano, e que no Poder Judiciário, no sistema judiciário dado, tem 80% ali do processo parado. Esse é um dado em que ele traz nessa obra dele, do acesso à justiça, que 80% do procedimento é simplesmente parado. Então, existe um material humano vivo que fica ali parado também, em que os envolvidos não têm essa possibilidade de construir o valor justiça. Muito interessante. Luiz, quer complementar? Sim, complemento, sim. Muito bom te escutar, Maíra. Eu acho que, pelo que a Maíra falou, a gente pode perceber que justiça como um conceito pode ser considerado como um ponto de tensão para essas maneiras que a gente está mais acostumado institucionalmente ou menos institucionalmente para concretização desse almejo ético de justiça. Porque, no final das contas, justiça é uma coisa importante para o ser humano de uns tempos para cá, independentemente de instituições. Acho importante a gente ressaltar isso. Quando a gente fala justiça, a gente está muito acostumado, principalmente para quem vem do direito, a se conectar com a instituição, sistema de justiça. Agora, mais profundamente falando, justiça diz respeito a um almejo ético que é importante para todo mundo. Então, talvez, daqui a um tempo, não sei, a gente nem precise mais começar a dar esses adjetivos e predicados, restaurativa, punitivista, não sei. Talvez a gente chegue num momento em que justiça seja algo pensado como comum e importante para todo mundo, com diversas formas a serem alcançadas para sua concretização. Então, de fato, pensando nisso, vivenciar o que é justo, vivenciar justiça, construir o que é justo, independe, de uma forma muito ampla, muito amplamente pensando, independe de uma referência institucional. Para a perspectiva da justiça restaurativa, existe um caminho que é muito importante, que é o caminho de um conceito chamado justiça restaurativa comunitária, e que pode ser pensado tanto como esforços autônomos, independentes, para a concretização e efetivação desse justo, se a gente pensar a justiça como uma busca por um equilíbrio num dado contexto conflitivo, pode ser pensado como isso, e a concretização disso independentemente da atuação institucional e estatal, e também pensar isso como um movimento para a concretização do que, e para o alcance do que a Maíra trouxe aqui, de
talvez provocação, mas convite aos sistemas e às pessoas que compõem esse sistema para irem expandindo essas possibilidades e pensando e considerando abertura para a realização desses caminhos restaurativos. Eu acho, a Carla falou em algum momento aqui, né, que justiça restaurativa ela se concretiza, né, por sustentação em rede e comunitária. E também vejo isso muito conectado, até pelo que a Célia falou aqui, para a realização da mediação. Então, é só para ressaltar e reforçar. Justiça restaurativa e qualquer tipo de construção do justo, principalmente se a gente está pensando em construções que buscam por equilíbrio, que buscam por criatividade, que buscam por restauração, não dependem do sistema de justiça. Mas e o papel da advocacia nesse sentido? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que essa perspectiva mais aberta, né, mais comunitária, mais entrelaçada em rede, ela é uma oportunidade muito potente para o exercício do papel da advocacia, principalmente pela liberdade tradicional, né, ao exercício desse ofício da advocacia, né, não vinculado a instituições mais específicas. E aí, com essa liberdade, são muitas as possibilidades de contribuir com tudo isso que a gente está falando aqui, de forma a usufruir, né, de um sentido e de um propósito profissional e contribuir, testemunhar a realização que isso pode trazer para as pessoas envolvidas nos conflitos. Muito interessante. E aí eu lembro disso, né? O Poder Judiciário, o caminho do fórum é um caminho conhecido. Então a gente sempre, né, fica de olho, assim, o que o Poder Judiciário está aprontando, não é? Entre aspas, mas o que está acontecendo lá também está num palco, também está numa vitrine. Então tudo isso vai impactar, né, nesse repertório, em como as pessoas enxergam os caminhos. Então, sim e não, né? Gostei muito das respostas porque mostram aí essa dualidade tão natural que a gente tem, dado esse sistema tão complexo que a gente tem de encaminhamentos, de vontades, de possibilidades e limites. Então, com isso, a gente finaliza aqui essa questão.